Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui na Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, por ocasião da nossa escola dominical, estamos estudando a revista Palavra Viva, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Conhecimento de Deus e crescimento em santidade, a natureza e os atributos comunicáveis de Deus. Lição 4. A bondade de Deus. Texto básico, Mateus 6, 19 a 34. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que haja em ti sejam trevas, que grandes trevas serão! Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves no céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Introdução. Deus tem sido descrito em muitos círculos hostis ao cristianismo como um ser carrancudo que, com suas proibições,
quer que o ser humano tenha uma vida sombria e sem graça. Isso não é verdade. O ensino bíblico é claro. Deus é bom e sua bondade se manifesta abundantemente a todas as pessoas e a toda a sua criação. Quando Deus manifesta sua bondade aos pecadores, ela pode assumir várias formas, como amor, paciência, misericórdia e graça. Para fins didáticos, estudaremos hoje apenas a sua bondade em geral. Nas próximas lições, estudaremos outros atributos ligados a ela. Tópico 1. Natureza da bondade de Deus. Quando dizemos que uma pessoa é boa, provavelmente queremos dizer que ela é caridosa e generosa. Deus também é. Contudo, antes de qualquer outra coisa, ele é bom em si mesmo. Quando esse Deus Santo entra em relação com suas criaturas, vemos o segundo sentido em que Deus é bom. Ele é bom no sentido de ser eternamente motivado a tratar generosamente suas criaturas. Por ser ele essencialmente bom, ele faz o bem. Deus não é somente o mais exaltado dos seres, mas também o mais bondoso. As criaturas podem ser bondosas, mas até mesmo uma pessoa boa pode fazer maldades. Por exemplo, uma pessoa que trata bem os filhos pode tratar mal os vizinhos ou os animais. Mas Deus é sempre bom. A bondade é parte da sua natureza. Se deixasse de ser bom em algum momento, ele deixaria de ser Deus. A sua bondade não muda. Mesmo que os homens mudem de atitude com relação a ele, Deus continua sendo bom. Por exemplo, uma pessoa que se afasta de Cristo continua recebendo de Deus talentos naturais, alimento e afeições naturais. E tudo isso é bondade de Deus. Deus não muda de atitude para conosco quanto à bondade, a menos que a manifestação de qualquer de suas bênçãos seja condicional à obediência dos seus filhos. A Bíblia é clara ao apontar as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Confira Deuteronômios 28. Contudo, mesmo quando seus filhos o desobedecem, sua repreensão é cheia de bondade. Deus não se mostra em ira com seus filhos. O testemunho unânime dos filhos de Deus é que a bondade do Senhor dura para sempre. Salmo 52, 1. Dr. Herbert explica: nada é necessariamente bom, exceto Deus. Ele é necessariamente bom, como necessariamente ele é Deus. Quando fez o mundo, Deus manifestou nele a sua bondade, porque não poderia ter feito nada mal. Ele não poderia criar o mundo de outra maneira, porque seria contra a sua natureza. Tudo quanto faz está cheio de bondade. Por isso, após haver terminado a criação,
viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Antes da criação, quando não havia nada fora de Deus para que ele demonstrasse sua bondade, ele já era bom, porque a bondade faz parte da sua natureza. Deus é bom desde a eternidade. Salmo 107:8, 15, 21 e 31. Salmo 119, 68. Salmo 145, 7. Tópico 2. Os objetos da bondade de Deus. A. Bondade para com as criaturas em geral. Segundo Luiz Berkoff, essa bondade pode ser definida como a perfeição de Deus que o leva a tratar benévola e generosamente todas as suas criaturas. A bondade de Deus em favor da sua criação é demonstrada na preservação da criação, tanto de planetas quanto de seres humanos e animais. O Salmo 36 trata da bondade de Deus na preservação da criação. O salmista louva a Deus por preservar os homens e os animais. Salmo 36, 6. É importante destacar que, assim como o ser humano, os animais recebem a bondade de Deus. Os animais foram criados por Deus, avaliados como uma parte muito boa da criação. Gênesis 1:20 a 25 e versículo 31. Embora não sejam portadores da imagem de Deus, o Senhor tem muita estima por eles. Confira Salmo 145:9 e versículo 15 a 17. Originalmente, a criação era muito boa. Hoje, por causa dos efeitos da queda, ela está em frangalhos. Deus trata sua criação com bondade, sendo misericordioso e suprindo suas necessidades. Jó 38:41, Mateus 6:26 e Salmo 104. Deus está sempre disposto a abençoar bondosamente todas as suas criaturas, por serem sua criação e por lhe pertencerem. Letra B. Bondade para com o ser humano. O ser humano é objeto da bondade de Deus. Salmo 36, 7 a 8. A bondade de Deus para com os homens não é expressa somente por meio da salvação. Isso significaria que Deus é bom somente para aqueles que são salvos. Na verdade, a bondade de Deus inclui o sustento, a preservação e bênçãos temporais de todos os tipos. Até mesmo os que são hostis a Deus e à Igreja recebem bênçãos da bondade de Deus. Mateus 5:45. Falando a gentios ímpios, Paulo diz o seguinte a respeito de Deus: não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Atos 14:17. Observe que a bondade de Deus vai além de simplesmente fornecer o alimento.
Como diz A. W. Pink, abre aspas, a bondade de Deus é notória na variedade de prazeres naturais providenciados para o deleite das suas criaturas. Deus poderia ter se contentado em satisfazer a nossa fome, sem que a comida fosse agradável ao nosso paladar. Quão evidente é a sua bondade na variedade dos gostos que ele tem dado à carne, às verduras e às frutas. Isso é bondade ao extremo. A terra poderia ter sido igualmente fértil sem que sua superfície fosse tão deliciosamente variada. A nossa vida física poderia manter-se sem as flores bonitas que deliciam nossa vida e que exalam doces perfumes. Poderíamos viver sem a música dos pássaros, mas Deus a pôs para o nosso deleite. Mas isso é assim porque a terra está cheia da bondade de Deus. Salmo 33, 5. Fecha aspas. Deus concede bênçãos de caráter material, fartura, e também de caráter emocional, alegria. E essas bênçãos não são concedidas apenas aos cristãos, mas às pessoas em geral, como manifestação da bondade divina a eles. A bondade de Deus se revela no cuidado que ele tem ao promover o bem das pessoas e das suas criaturas. Naturalmente, a manifestação da sua bondade não é a mesma para todas as pessoas. Ela varia de acordo com a capacidade que as pessoas têm de recebê-la. Os crentes não são os únicos a recebê-la, mas são os únicos a reconhecê-la e a apreciá-la, sendo agradecidos pelas bênçãos divinas e servindo ao Senhor, o que resulta em mais bênçãos. Tópico 3. Lições sobre a bondade de Deus. No Sermão do Monte, Jesus nos ensina algumas lições a respeito da bondade de Deus. A. Viver na dependência de Deus. Jesus nos ensina a olhar para as aves do céu, que vivem sem preocupação por serem sustentadas nas suas necessidades mais básicas. Mateus 6, 25 a 34. Com isso, ele não quer que nos aventuremos a viver sem trabalhar e sem cumprir nossas obrigações diárias, mas quer que vivamos sem ansiedade, confiando na sua bondade. Deus dá aos pardais o sustento que precisam. Porventura, argumentou Jesus, não valeis vós muito mais do que as aves? Mateus 6, 26. Jesus foi ainda mais longe em sua argumentação. Ele tomou os lírios do campo como exemplo da bondade de Deus. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Mateus 6:30. Essa passagem ensina que devemos viver confiantes em que a bondade divina nos dará o sustento de cada dia. O que é verdadeiro sobre pardais e lírios é ainda mais verdadeiro a respeito daqueles que foram criados à imagem e semelhança do bondoso Deus. Portanto, devemos viver sem ansiedade,
confiando totalmente na bondade do Senhor. Mateus 6, 31 e 34. Observe que nessa passagem, Jesus considera incredulidade a ansiedade pelas coisas essenciais da vida. Os que não conhecem a bondade de Deus é que devem andar ansiosos. Os cristãos não devem alimentar o tipo de ansiedade que evidencia a falta de confiança na provisão providencial divina. B. Pensar como Deus pensa. Mateus 6, 19 a 21 fala sobre tesouros no céu e na terra. Inferimos dessa passagem que as pessoas podem pensar de modo terreno ou de modo celestial. Podem pensar simplesmente com os olhos deste mundo, isto é, tendo como ponto de referência este mundo, ou com os olhos no céu, tendo como referencial a ética de Deus. Podem pensar somente em tesouros terrenos, ou podem pensar em tesouros celestiais. Isso não significa que os cristãos não possam ou não devam pensar em coisas deste mundo, ou não devam ajuntar suas economias para um tempo de necessidade. Significa que o coração deles não deve estar naquilo que é transitório, mas naquilo que é eterno. Os cristãos jamais devem pensar que a vida se resuma ao que vemos ou percebemos nessa presente existência. Temos de colocar o coração no céu, investir naquilo que é eterno. A bondade de Deus não se restringe a esta existência. Como já vimos, coisas como o sustento do pão, vestuário e alegria, os incrédulos também recebem de Deus. Em muitos casos, em medida abundante. No entanto, a bondade de Deus se manifesta de modo particular aos cristãos ao lhe conceder bênçãos espirituais. Cristo mostra que, se Deus nos abençoa nas coisas da vida diária, como alimento e vestes, muito mais nos abençoará bondosamente naquilo que é espiritual e eterno. Isso é o que devemos buscar e ajuntar no céu. Deus bondosamente tem nos concedido bênçãos como a comunhão com Cristo e o perdão dos pecados, e devemos nos empenhar em anunciar essa bênção a todas as pessoas. Devemos anunciar a multiforme bondade de Deus às pessoas com as quais lidamos na nossa vida diária, demonstrando amar a Deus e amar ao próximo, servindo ao Senhor em nossa comunidade. Acumularemos tesouros eternos no céu. Devemos nos empenhar em buscar o reino de Deus, que dura para sempre. Mateus 6, 33. Conclusão: Deus é bom e demonstra diariamente sua bondade a todas as suas criaturas, importando-se em sustentar bondosa e amorosamente sua criação. Deus não é carrancudo, é alegre e bondoso. Aplicação: 1. Confie que Deus é bom e dedique-se a torná-lo conhecido. Salmo 34:8 e Salmo 145:7. 2.
aplique-se em obedecê-lo e confesse seus pecados, abandonando-os. Salmo 25, 8. 3. Procure crescer no conhecimento da bondade do Senhor, que se manifesta em louvor e adoração. Salmo 119, 68. 4. Confie em Cristo como a maior expressão da bondade e do amor de Deus. 1 João 4, 9 e 10. 5. Empenhe-se em ser bondoso como Deus e expressar o seu amor. Mateus 5, 44 e 45. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima.